região onde surgiu Planaltina e que depois foi identificada como local ideal para abrigar a capital, passou a ser conhecida por suas nascentes de água pura, que desaguam nas principais bacias hidrográficas do país. Naquela época, o Brasil ainda era colônia de Portugal e a cartografia dava destaque às 3 principais lagoas, situadas no coração do Planalto Central. A Lagoa Mestre Darmas, também conhecida como Lagoa Bonita, em Planaltina, a Lagoa Formosa, em Planaltina de Goiás, e a Lagoa Feia, na cidade de Formosa. Desse modo, a origem de Planaltina tem uma forte ligação com o bioma cerrado, especialmente num local que passou a ser chamado de Águas Emendadas. Na segunda metade do século XVIII, surge na região um personagem conhecido como Mestre Darmas, habilidoso no manejo e conserto de armas. Ele se instalou no local estratégico, situado ao longo de uma antiga picada que ligava a cidade de Salvador às minas de ouro em Goiás. A Estrada Geral do Sertão foi a primeira picada que adentrou o Cerrado do Planalto Central. Ela começava em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, bem próximo à cidade de Salvador, que na época era a capital do Brasil. A partir daí, seguia para a região da Chapada Diamantina, sul, onde tem hoje Rio de Contas. De Rio de Contas, seguia ao oeste, na divisa de Goiás com Minas Gerais, onde nós temos Carinhanha e Malhada. Atravessava o Rio São Francisco, com destino ao Grande Sertão Veredas. Na época havia o Registro de Santa Maria. Era um posto fiscal que cobrava impostos sobre as mercadorias que transitavam por lá. Também sobre o quinto, que era fiscalizado. Escravos que saíam de Salvador e vinham trabalhar nas minas em Goiás. E do Grande Sertão Veredas seguia para o Vale do Paraná, em Formosa, na época Arraial dos Couros, e a partir daí adentrava a região onde foi demarcada o Distrito Federal, passando pelo Arraial de Mestre Darmas, depois Sobradinho, e chegava a Meia Ponte, hoje Pirenópolis. E o destino seguinte era a cidade de Goiás, antiga Vila Boa, capital da capitania na época. Durante esse período da nossa história, as cidades de Salvador e Rio de Janeiro foram as capitais do Brasil. Em Goiás, se destacavam as cidades de Vila Boa de Goiás, Cidade de Goiás, Pirenópolis, Natividade. E na região onde foi demarcado o Distrito Federal, os principais núcleos de povoamento eram Arraial dos Couros, Formosa, criado em 1749, e o Arraial de Santa Luzia, Lusiânia, fundado em 1746. No início do século XIX, em 20 de janeiro de 1811, fundou-se o Arraial de Mestre Darmas, precedido por uma missa de agradecimento e entrega solene das terras ao vigário de Santa Luzia, conforme promessa dos moradores. Para falarmos da história de Planaltina, temos que voltar no tempo para o século XVIII, idos aí de 1780, 1790, quando toda essa região era chamada de Sítio do Mestre Darmas. Daí, esse Mestre Darmas, ferreiro que morava por aqui, havia em torno dele uma comunidade muito grande e que teve uma endemia, possivelmente malária ou febre amarela. Depois dessa endemia, a comunidade fez uma promessa para São Sebastião se a endemia passasse, que construiria uma igrejinha em meia légua de terra por uma. E aconteceu. Em 1811 foi inaugurada a igrejinha e o Arraial de São Sebastião, que era denominado de Arraial de São Sebastião de Mestre Darmas. Em 1855, 59, foi elevada à condição de distrito. Em 1892, foi elevada à condição de vila, com o nome de Vila de Mestre Darmas. Em 19 de agosto de 1859,
o presidente da província de Goiás, Francisco Jerônimo da Gama Cerqueira, sancionou a Resolução número 3, aprovada pela Assembleia Legislativa Provincial, criando o Distrito de Paz Mestre Darmas. Em 19 de março de 1891, através do Decreto número 32, o distrito de Mestre Darmas se elevou à categoria de Vila Desmembrada de Formosa e logo depois foi instalada a intendência. No ano seguinte foi criada a Missão Cruz, com o objetivo de escolher o local ideal para a construção da capital federal. Três décadas após a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil delimitar o novo mapa do Distrito Federal, o governo do presidente Epitácio Pessoa retoma as ações para a interiorização da capital com a inauguração da Pedra Fundamental em 1922, como parte das comemorações do centenário da independência do Brasil. Em o alto da colina, tu ergueste Planaltina, a pedra fundamental. Tu és um marco de glória, o grande livro da história da redenção nacional. As pesquisas realizadas pelas equipes de Luiz Cruz foram ratificadas pela Comissão de Estudos da Nova Capital, chefiada pelo general Poli Coelho, em 1946. Em 1955, após a conclusão do relatório Belcher, ficou definido o local para a construção de Brasília. Para a criação do Distrito Federal, Planaltina cedeu aproximadamente 1/3 do seu território, que ficou na parte centro-norte do quadrilátero do mapa que forma o DF. O restante da área, que ficou fora do DF, permaneceu com a denominação de Planaltina de Goiás. Entretanto, a antiga sede do município ficou dentro do Distrito Federal. Após a inauguração de Brasília, Planaltina passou por mais uma profunda mudança, recebendo brasileiros de todos os estados do país, que vieram para a capital em busca de uma nova vida. No final da década de 60, foi criada a Vila Buritis. Eu sou cearense, vim para Brasília em janeiro de 1969, vim de ônibus, né? Minha família veio de ônibus, gastamos 14 dias de viagem, o ônibus estava lotado de famílias, eram os trabalhadores de Brasília que iam para o Nordeste, buscavam suas famílias, traziam para cá, e também as famílias que estavam vindo para cá para tentar a vida, uma mudança na vida. E aqui, Planaltina, né, nos acolheu muito bem. Então ficamos muito felizes, não tinha diversão, não tinha nada. As crianças brincavam na rua, a gente brincava com os vizinhos, não tinha muro, não tinha cerca, um andava na casa do outro. Televisão era única, era coisa que tinha raramente na casa de alguém. Que quando ligavam, todo mundo ia para a casa daquela pessoa assistir a novela, que era preto e branco. Era a maior diversão, era uma felicidade só. Para mim, foi um momento de muita felicidade. E abrindo um parênteses, eu gostaria de dizer que Planaltina é como se fosse a cidade que eu nasci. Para mim, é o local onde eu cresci, onde eu me desenvolvi, estudei, fui para a escola. E aqui as pessoas tinham a oportunidade, todo mundo tinha seus filhos matriculados nas escolas, estudando, progredindo. Olha, nós estamos no Vale do Amanhecer, no topo do Morro Salve Deus, que é um marco aqui da região, da cidade e também da religião, da doutrina do amanhecer, que no ano passado, em 2019, completou 50 anos de existência aqui nesse local. Fundado por Tia Neiva em 1969, comemoramos então meio centenário. É a única cidade espírita do Distrito Federal de Brasília e a única cidade que se tem notícia criada por uma mulher, uma ex-motorista de caminhão da construção de Brasília, dos anos 50,
que no início dos anos 60 organizou a Ordem Espírita Cristã, fixando-se primeiramente no Núcleo Bandeirantes, depois em Taguatinga e, por fim, aqui nesse local onde nós estamos, no Vale do Amanhecer. Hoje uma pequena cidade com 25 mil habitantes, administrada por Planaltina. O conjunto de saberes e fazeres, juntamente com as formas de expressões e celebrações praticadas pelo povo planaltinense, tiveram como resultado a construção de valiosos patrimônios culturais, que foram determinantes na formação da nossa identidade cultural. No ano de 1982, a cidade de Planaltina teve 3 bens tombados como patrimônio histórico e artístico-cultural do Distrito Federal e, de acordo com a lei, passaram a ter proteção do governo. É uma alegria poder falar de Planaltina, de maneira muito especial, falar das nossas festividades. Planaltina é uma cidade cultural, assim, bem tranquilamente a gente pode dizer isso. E dentre essas festividades nós tivemos aí a exposição agropecuária da cidade. E dentro da exposição agropecuária da cidade foi surgindo um movimento nos anos de 2011 e 12 para a concepção do carro de boi. E a gente viu aquilo de uma maneira muito interessante, muito gostosa, e olhando nos olhos das pessoas, a gente percebeu um saudosismo, uma vontade de que aquilo continuasse. Então, conversando com as pessoas que fazem o carro de boi na região de Água Fria, Mato Seco e assim por diante, começamos a conversar. E foi aí que nasceu a Associação dos Carreiros de Planaltina e entorno. É algo que nos remete ao tempo da roça, do campo e também ao carro de boi. E não podemos deixar de falar da queima do alho, né? Todo carreiro vai lembrar sempre do seu querosene para poder fazer o transporte, né? Para alimentar e a sua matula para poder conduzir a caminhada durante toda a sua jornada. Então, uma estação ecológica, ela fez no dia 12, agora 52 anos, um motivo de muito orgulho para toda a população de Planaltina, do Distrito Federal, para o povo brasileiro, porque a estação, como todos nós sabemos, ela é um divisor de águas, né, onde ao sul nós contribuímos com a Bacia Platina e ao norte nós vamos contribuir com a Bacia Amazônica. Então, as águas que daqui vertem, elas vão alçar essas 2 grandes bacias, né, contribuindo então com todos os recursos hídricos nos 2 sentidos aí do Brasil. Esses valiosos patrimônios culturais da cidade unem os diversos grupos sociais e indivíduos que praticam sua religiosidade, realizam representações teatrais, fomentam o turismo, preservam e valorizam sua cultura e ainda constroem um espaço destinado ao lazer, onde se reencontram os amigos. Quando o novo bandeirante acordou o Brasil gigante do seu sono secular, tu já eras Planaltina, a semente